Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Mandela Pod, o poder da representatividade. Esse é o primeiro episódio do meu podcast e vocês não sabem o quanto eu tô feliz. Gente, é a realização de um sonho. E aí, eu vou começar falando aqui sobre o poder da representatividade. Só que hoje eu vou falar sozinha, mas não vai ser sempre, tá, gente? Eu tenho aqui uma lista de convidados muito especiais. Pessoas que têm, sim, representatividade. Pessoas que têm muita relevância no que fazem e vão vir aqui falar comigo nessa temporada do Mandela Pod. Quem vem? Tainá Briggs, que é a coordenadora editorial do livro Mães Pretas, Maternidade Solo e Dororidade, vai vir para falar sobre esse processo de escrita enquanto uma mulher preta. Gabriela Gonzaga e Gisele Bartar vão vir falar comigo sobre empreendedorismo negro. Joana Oscar, confirmada também, ela vem falar sobre liderança feminina. A Gabriela é empreendedora, ela é transista e é proprietária da marca Artitude, que faz também as minhas tranças. A Gisele é dona da Clichê Acessórios, que é a marca que eu estou usando aqui, ó, os meus acessórios. Elas são duas empreendedoras maravilhosas. Também vou trazer para falar sobre educação antirracista as meninas do AUA Educadoras, que são a Camila Oliveira, Graziele Vidal e Caroline Sotero. Então, assim, essa primeira temporada promete, mas vem mais convidados por aí. Eu não soltei tudo não, tá? Esse é só um spoiler do que vem por aí. Por quê? Já que o nome do podcast é O Poder da Representatividade, nada melhor do que trazer pessoas que realmente tenham representatividade, não é mesmo? Então, gente, eu vou começar falando sobre a importância da representatividade desde a infância. Não sei se todos sabem, eu sou professora de educação infantil e trabalho em uma perspectiva antirracista. Inclusive, já fui premiada, recebi uma moção na Câmara Municipal pela minha atuação em prol de uma educação antirracista. E aí, é muito importante que desde a infância a gente trabalhe a representatividade. As crianças precisam se sentir representadas no ambiente escolar, principalmente as crianças negras. Eu trabalho como professora de educação infantil na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. E lá, a maioria das crianças são crianças negras. São crianças que precisam se ver no ambiente escolar. E eu sempre busquei, na minha prática, fazer com que essas crianças se sintam representadas, fazer com que elas se vejam de forma positiva. Quando a gente fala em representatividade desde a infância, a gente fala em querer promover um ambiente acolhedor para essas crianças. É tentar fazer com que elas cresçam se sentindo pertencentes a esse espaço, se sentindo acolhidas, né? Hoje, nós temos histórias, temos filmes, temos séries, temos cantores e cantoras negras. Hoje nós temos muito material para a gente trabalhar a representatividade. É importante que a gente escolha esses materiais com o maior cuidado possível. Por quê? Existem materiais que não são representativos às crianças. Existem práticas que não são representativas às crianças. Então, a gente precisa ter cuidado na escolha desses materiais. Até porque, enquanto professora que sou, sempre falo da Lei 10.639/03, que essa lei fez 20 anos esse ano, né? E a gente precisa trabalhar essa lei para que ela seja aplicada de forma plena. A gente precisa buscar hoje os materiais bons que nós temos disponíveis. Por exemplo, eu criei o e-book
Educando para a Diversidade Étnico-Racial. Ficou disponível no meu Instagram por algum tempo. Tiveram mais de 1.000 acessos. Por quê? Porque as pessoas entendem a necessidade, né, de ter mais base teórica, mais informações para colocar em prática aí essa educação antirracista e promover a representatividade de fato. E aí, com o sucesso, né, desse e-book que foi feito e disponibilizado de forma gratuita, né, não foi cobrado nenhum valor para o acesso a esse e-book, eu pensei também em gravar um curso, né, sobre diversidade étnico-racial. Por quê? Porque eu percebo que existe uma ausência na formação docente, né, sobre as relações étnico-raciais. E aí, o que acontece? Com essa ausência, né? As pessoas não sabem como trabalhar. Elas sabem que é necessário trabalhar, mas elas não sabem como trabalhar. E aí, como trabalhar de forma a não reproduzir estereótipo? Como trabalhar de forma que a criança realmente se veja positivamente? Então, eu criei o e-book e o curso será lançado ainda esse ano, provavelmente no segundo semestre, tá? A representatividade, ela é diferente de representação. Quando a gente fala em representatividade, a gente fala em trazer uma história em que a criança se sinta protagonista de forma positiva. Não só quando, por exemplo, na minha época de escola, quando eram para falar de história negra, as professoras e os professores falavam sobre escravidão. E eu não me via positivamente na escola. É muito importante para mim esse trabalho, até para que as futuras gerações, né, como a da minha filha, que tem 4 anos, ela não passe pelo que eu passei. Ela não precisa passar pelo que eu passei, porque hoje nós temos muitos materiais. Essa semana eu trabalhei com as crianças da escola que eu estou um livro chamado Super Black, O Poder da Representatividade, que é o mesmo logo aí, né, o mesmo slogan do meu podcast. Então, como foi trabalhado, né, esse livro com as crianças? Eu contei a história do Super Black, que é um herói, com uma criança que é um super-herói negro, que gosta do Black Power dele, que usa o pente garfo, que é um pente que eu também uso, né? Que não se via enquanto herói nos livros, né? E que ele passou a se ver enquanto um super-herói, com o estímulo da família dele. Então, ele é o Super Black. E eu contando essa história para as crianças, né? Para todas as crianças, porque quando a gente fala em representatividade, a gente sabe que as crianças negras que precisam se sentir representadas. Mas as crianças que não são negras precisam respeitar a diversidade étnico-racial. Então é importante que todas as crianças ouçam essas histórias. Então, quando eu conto essa história para as crianças têm uma identificação muito legal, sabe? Elas se identificam com o Super Black. Elas veem o desenho do Super Black e falam, esse cabelo é igual ao meu. O cabelo do Super Black é igual ao meu, sabe? E o brilho nos olhos deles, assim, me deixou muito feliz. Então, a gente fez uma foto com uma capa parecida com a do Super Black. Eles tiraram as fotos com um pente garfo, um mini pente garfo. E ali eles se sentiram representados enquanto super-heróis, enquanto potências, enquanto crianças que podem ser e fazer o que quiserem. É essa a mensagem da representatividade. Quando eu falo sobre o poder da representatividade, você pode ser e fazer o que você quiser. Não deixe que ninguém te limite. Não deixe que falem que você não é capaz. Não deixem que falem que você não pode, sabe? Porque esse poder da representatividade é muito importante. E foi o poder da representatividade que me fez chegar até aqui. Quando que eu ia pensar, quando eu era criança, que hoje eu seria uma pessoa que teria um podcast? Sabe por que eu tô falando isso? Porque
enquanto uma mulher negra, né, que já passei por várias experiências, uma delas era o silenciamento. Então eu achava que eu não sabia falar. Eu achava que eu sabia escrever muito bem, mas eu achava que eu não sabia falar. Então eu pensava assim: eu não vou falar em público, mas eu escrevo muito bem, então eu fico na parte escrita. Trabalhos da faculdade, da pós, eu sempre me esquivei de falar, porque eu achava que eu não sabia falar. Porque isso foi produzido em mim, né? Essa construção, né, da subjetividade da mulher negra, que a gente pensa que a gente não é capaz, de que a gente não sabe falar, de que a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Infelizmente é muito comum, né? Então, eu por muitos anos, tá, gente? Por muitos anos, eu achava que eu não sabia falar. E hoje, olha onde é que eu tô, no meu podcast. Então, gente, quem tá ouvindo aí, eu tô trazendo uma mensagem também de empoderamento. Porque quando eu falo de representatividade, eu falo de empoderamento. Eu falo de que sim, somos todos capazes. E eu não tô falando de uma questão meritocrática, não, de basta você se esforçar que você consegue. Porque a gente sabe que não é assim, né? Não basta você se esforçar. Existem aí muitas barreiras que foram colocadas, impostas pelo racismo e que a gente precisa superar, e que a gente precisa se cuidar, e que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental para que a gente siga em frente, tá? Né? Siga em frente. Então, é muito importante a gente buscar pares, buscar pessoas que sejam representativas de fato, pessoas que nos inspirem, pessoas que peguem na sua mão, para que você siga e acredite. Porque se eu não tivesse essas pessoas, e se eu também não tivesse essa crença em mim, será que eu estaria aqui como professora, podcaster, palestrante, uma pessoa que tem curso gravado em plataforma? Se eu acreditasse que eu não sabia falar, eu estaria aqui? Não, né? Mas aí, o que eu tive também na minha infância, apesar de não ter tido a representatividade que hoje as crianças podem ter, eu tive um apoio muito grande dos meus pais. Eu tive um apoio muito grande da minha família. E isso me fez seguir. E isso me fez me sentir capaz, sim. Então, quem é mãe, pai, que está ouvindo o podcast, empodere seu filho. Diga que ele é inteligente, que ele é capaz, que ele é bonito, que ele pode tudo, porque é importante a gente, desde a mais tenra infância, estimular essa representatividade da forma mais positiva possível, porque a gente vai colher os frutos, quer dizer, eles vão colher os frutos no futuro. Então, eu me preocupo muito, enquanto mãe, enquanto professora, né, com a minha postura, com as minhas práticas. Quem me segue no Instagram, no meu Instagram, Luísa Mandela, me acompanha nos stories, que vira e mexe a minha filha Alice Mainha aparece lá. Ela tem 4 anos e ela já é super empoderada. Ela diz, inclusive, que ela é adolescente, gente. Pois é. Ela diz que ela é adolescente. Mas eu trago esse empoderamento para ela. Todos os dias eu falo que ela é linda, que ela é inteligente, que ela pode ser o que ela quiser, que ela é maravilhosa, que ela é rica, que ela é potente. Por que eu falo isso? Para estimular esse poder que ela tem. Para que ela não se deixe abater para as barreiras que virão. Porque virão. A gente sabe que a vida não é fácil para ninguém, né? E ainda mais para nós, pessoas negras. Então, eu já empodero a minha filha desde pequena para que ela, quando venha, né, aquela barreira, ela enfrente de cabeça erguida. Ela enfrente. Porque a gente precisa enfrentar. E a gente vive num país racista. A gente vive num país em que pessoas negras, infelizmente, morrem a cada 23 minutos. E o que a gente faz com isso? Eu sempre falo sobre isso.
São dados muito tristes, mas infelizmente eu preciso falar. Eu preciso compartilhar. Então, quando eu tenho o meu espaço de fala, né, e esse espaço é um espaço que eu construí, né, claro, com a ajuda, né, dos meus seguidores, com a ajuda das pessoas que adquirem o curso Letramento Racial, né, que me ajudam a seguir, que acompanham o meu trabalho, que acreditam no meu trabalho. Né? Eu não construí nada sozinha, porque se não fosse a minha audiência, eu não chegaria aqui. Né? Eu não chegaria a ter hoje 20 mil seguidores. Eu comecei com 500 seguidores. Então, a gente precisa também ser grato. Eu sou muito grata a todo mundo que me segue, que me acompanha, que compartilha meu conteúdo, que faz o meu curso, que às vezes não faz, mas manda meu curso para outra pessoa, porque são essas pessoas que fazem o meu conteúdo girar. São essas pessoas que me colocaram aqui no Mandela Pod. Então, eu não posso deixar de agradecer, né, a todas essas pessoas que torcem de verdade por mim. E as que não torcem também, tá, gente? Por quê? Ah, Luísa, você está debochando? Não, gente. Eu não estou debochando, mas eu agradeço também a quem não torce, porque as pessoas que não torcem me impulsionam mais a seguir. Quanto mais desacreditada eu sou, mais eu sigo. Então, quanto é importante a gente trabalhar a representatividade e não a representação. Vou falar um pouco da diferença. Existe uma diferença entre representação e representatividade. Vocês sabiam? Então, gente, a representação, ela acontece, na verdade, quando se coloca, por exemplo, uma pessoa negra em um espaço majoritariamente branco para falar que existe uma pessoa negra naquele espaço. Isso é representação, não é representatividade. A população negra compõe 57% da população. Então, para que seja proporcional, né, deveria ter um pouco mais da metade de pessoas negras em todos os espaços. Não só nos espaços ditos como subalternos. Porque vocês já pararam para pensar no lugar que você vai almoçar, por exemplo? Quantas pessoas negras estão almoçando e quantas pessoas negras estão servindo? Isso é para a gente começar a pensar nessa diferença. E aí, se você for pensar numa grande empresa, quando você vai pensar num gerente, num dono ou uma dona, qual a imagem que vem à sua cabeça? Qual é a imagem? Geralmente vem de uma pessoa branca, né? Geralmente um homem. Por quê? Porque a nossa sociedade ainda é representada por esse imaginário, né? Que é um imaginário, mas é real, de que os homens brancos é que vão ocupar os espaços de poder. Na verdade, eles ocupam. Né? Então, quando a gente vai analisar uma empresa, as grandes empresas, quem são os presidentes ou as presidentes? Quem são os gerentes ou as gerentes? Tem pessoas negras que trabalham na sua empresa? Em que posição elas estão? É para a gente pensar nessa diferença entre representação e representatividade. Porque, por exemplo, se numa empresa de 1000 pessoas tiverem 30 pessoas negras, que eu tô aqui falando de uma empresa que tem bastante gente negra, né? Ainda é representação. Se tiver uma empresa com 100 pessoas e tiverem 60 pessoas negras, essa empresa ela pensa numa representatividade, mas aí também depende em que posição essas pessoas estão. O que elas estão fazendo ali? Elas estão servindo ou elas estão gerenciando? É pensar na ocupação proporcional desses espaços de forma representativa. A representatividade é ocupar com propriedade os espaços. Todos os espaços, inclusive os de poder. Inclusive os de comunicação, como esse podcast. Por que não? É pensar nessa proporcionalidade. Se somos um país com aproximadamente 57% de negros juntando pretos e pardos, por que na maioria dos espaços ditos de prestígio ainda não estamos na mesma proporção? Porque não queremos? É para a gente pensar e para a gente também
se letrar racialmente. É muito urgente que todas as pessoas, sejam elas negras e brancas, se letrem racialmente, para que entendam a construção desse país, para que entendam o porquê de pessoas negras ainda não ocuparem posições de poder e decisão. Porque hoje nós podemos dizer que temos muitas pessoas, sim, capacitadas, muitas pessoas negras que são aptas a ocupar esses cargos. Mas cadê elas? Por que elas não estão? Como já disse a Viola Davis, né, o que separa as pessoas negras de pessoas não negras é a oportunidade. É a oportunidade que separa. Quando a gente começa a pensar na questão da representatividade de fato e se letrar racialmente, a gente começa a perceber a diferença entre os espaços, a diferença de proporção entre os espaços. Se você for um espaço de muito prestígio, se você for um bairro de muito prestígio, lá você vai contar nos dedos quantas pessoas negras tem. Se você for num espaço... Eu digo prestígio, gente, da questão financeira, não é porque lá é mais legal, não. É porque lá é um lugar com mais privilégios, né? Por exemplo, eu estou gravando aqui da Zona Sul. Na Zona Sul, aonde estão as pessoas negras aqui? Né? Ah, Luísa, mas existem pessoas negras que moram na Zona Sul. Existem, eu conheço pessoas negras que moram na Zona Sul. Mas geralmente é a única do prédio, geralmente é ela e mais uma. Eu já morei na Tijuca. Eu e a minha família éramos a única família negra do prédio. A gente morou na Tijuca por 20 anos. Nós éramos a única família negra da Tijuca. Por quê? Porque as outras pessoas negras não querem morar na Tijuca. Não querem morar aqui no Flamengo. Não, porque as barreiras que foram colocadas pelo racismo, porque a gente não começou do mesmo lugar. Essas barreiras fizeram com que as pessoas negras estivessem em desvantagem. E elas estão em desvantagem até hoje. A gente precisa ser 3, 4, 5 vezes melhor para a gente conseguir o mínimo. Quantas pessoas negras que eu conheço com mestrado, escritoras, professoras que estão desempregadas? Conheço muitas por falta de oportunidade. Não é por falta de capacidade, não é por falta de inteligência, é por falta de oportunidade. Então, você que está ouvindo meu podcast, eu espero que você reflita sobre essas questões, porque eu sempre vou trazer reflexões, porque é importante que a gente entenda que o poder da representatividade, ele precisa ser real. Não é só da boca para fora, não é pegar uma pessoa e olha, ela está aqui no setor de diversidade da minha empresa e ela que vai tratar sobre toda essa questão e só. Não é isso. Eu estou aqui na empresa, ela é do setor de diversidade, ela é a pessoa negra que trata disso e em novembro a gente chama pessoas negras para falar. Isso não é representatividade. Isso aí é para dizer que não somos racistas. Estamos chamando uma pessoa para falar em novembro. Mas a gente está o ano inteiro falando. A gente não precisa que nos deem voz. A gente precisa ser ouvido. Nós precisamos ser ouvidos. A gente não precisa que nos deem voz. Porque falar a gente sempre falou. A não ser que seja uma pessoa que realmente não fale. A gente precisa ser ouvido. A gente precisa ter a nossa voz ouvida e multiplicada. Então, quando forem chamar pessoas negras para falar, para palestrar, tenham cuidado de chamar ao longo do ano. Né? E não precisam chamar a gente necessariamente para falar sobre racismo. Olha quanta coisa que eu já trouxe até aqui. Eu falei sobre representatividade, eu falei sobre a 10.639, falei sobre as barreiras impostas pelo racismo, mas o racismo não é o tema central do meu podcast. O meu podcast vai falar sobre o poder da representatividade. Quando eu anuncio os convidados que vêm para o podcast, convidadas, são pessoas
que sim, eu conheço, eu convivo, eu admiro, mas não estou chamando por chamar. Eu chamo porque elas realmente têm o que dizer. Eu chamo porque realmente elas têm uma trajetória incrível. Em falar nisso, peraí, eu falei da Janine? Gente, falando em convidado, não falei da Janine, mas a Janine Vieira, que é terapeuta holística do Conexão Astral Terapias, também vem no Mandela Pod. Inclusive, ela é minha terapeuta. Ela vem junto com o tarólogo Jairo Vanucci. Ela também é uma pessoa que me ajudou nesse processo e me ajuda ainda nesse processo de empoderamento, de me sentir capaz, de tirar essa síndrome de impostora que às vezes a gente tem. Porque, sim, eu também tenho síndrome de impostora, gente. Não parece, mas eu tenho. E tipo assim, será que eu mereço isso tudo? Sabe? Será que é pra mim? Aí eu mesma me sacudo a minha síndrome de impostora e sigo. Eu sigo. Por quê? Porque eu faço terapia. Então, façam terapia, tá? Eu faço terapia holística. Já tem... Vai fazer 3 anos esse ano. Isso mesmo, vai fazer 3 anos que eu faço terapia. Gente, já passou rápido. Mas eu recomendo que façam terapia holística, com psicólogo, psicanálise, enfim. Façam terapia. É importante a gente cuidar da nossa saúde mental. É importante que a gente entenda que a nossa saúde mental tem que estar em dia. Até para a gente ter consciência de quem a gente é no mundo, a gente precisa fazer terapia, minha gente. Sem terapia, a gente não consegue. Vocês acham que eu ia estar aqui sem terapia? Não ia, gente. Porque a gente passa por muita coisa. Todo mundo, né? Passa por muita coisa. Passa por muitas decepções. Passa por muitas questões internas que a gente precisa tratar. Eu estou num momento que me exponho, né, muito nas redes sociais. Eu sou uma pessoa hoje que tem 20 mil seguidores. Então, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Todos precisam, tá? Todos precisam se cuidar. Eu recomendo isso para todo mundo, tá, gente? Pessoas negras, brancas, indígenas, todo mundo. Mas nós, pessoas negras, a gente tem umas particularidades em que, se a gente não tratar na terapia, a gente não consegue avançar. E recomendo, preferencialmente, um terapeuta ou uma terapeuta que tenha uma perspectiva antirracista, para que entenda as suas dores, não minimize as suas dores e te acolha e reconheça e identifique a relação dessa tua dor com o nosso racismo, né? Como eu disse, o racismo não é o tema central do meu podcast, mas eu não tenho como deixar de falar dele, infelizmente. Eu não posso aqui, enquanto professora, pedagoga, mestra em relações étnico-raciais, escritora, coordenadora editorial, produtora de conteúdo, mãe da Alice Maim, esposa do Wagner, agora podcaster. Meu Deus, tanta coisa, né? Eu não posso deixar de fazer esse recorte. Eu não posso deixar de lembrar que o nosso país é um país, infelizmente, racista. E que pra gente estar de pé, pra gente sobreviver, a gente precisa se cuidar. A gente sabe que não é barato. Eu não tô dizendo aqui que é baratinho fazer uma terapia. Vai ali que você vai... Não. Mas hoje existem grupos terapêuticos que atendem gratuitamente, tá? No Instagram. Tem um projeto Avança Negra da Marcele Oliver, que vira e mexe tem grupos de estudos, contatos de terapeutas que fazem a preços populares ou gratuitamente. Tem o Terapretas, que também oferece terapia gratuita. Tem o Aquilombamente, tudo página do Instagram, tá, gente? O Aquilombamente, que oferece também terapia gratuita. Então, hoje, nós temos alguns lugares que oferecem terapia de forma gratuita. Então, não negligencie a sua saúde mental. Se cuide, sabe? Cuide de você. Eu sei que não é fácil. A gente sabe que a vida não é fácil. Todos nós temos problemas.
Eu tô aqui no Mandela Pode, o poder da representatividade, mas eu também tenho problemas. Quem não tem? Todos temos. Mas a gente precisa seguir. Eu tenho uma filha que me pede atenção e eu tenho que dar. Eu tenho um marido que me pede atenção e eu tenho que dar. Então eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir. Eu tenho as minhas crianças, né, da escola que querem atenção, me pedem atenção e eu tenho que dar. E eu tenho que dar o meu melhor para todos eles. Para os alunos, para minha filha, para o meu marido, para minha família. Eu tenho que dar meu melhor. Porque as crianças, elas não querem saber se eu estou com problema ou não. Elas querem atenção. Elas demandam atenção. É muito importante que a gente esteja bem. A gente sabe que 100% ninguém vai estar. Mas que a gente esteja bem. Que a gente consiga enfrentar tudo que a gente passa da melhor forma. Muitas vezes eu não compartilho problemas com ninguém, porque tem problemas que só eu posso resolver. Tem coisas que só dependem de mim. Quando a gente fala de representatividade e tudo mais, as pessoas me veem assim, empoderada e tal. Esse empoderamento ele foi uma construção, entendem? A minha autoestima, ela foi uma construção. Eu chegar até aqui, como eu falei, foi uma construção. Por quê? Porque eu precisei construir isso em mim. E hoje é de verdade, a minha autoestima é de verdade, não é uma autoestima... a Luísa finge que se gosta. Não, eu realmente me gosto, eu realmente me admiro. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que se gostar, né? A gente tem que ter nosso amor próprio, a nossa autoestima. Então, em primeiro lugar, a gente precisa se amar, para depois a gente amar o próximo. Isso eu falo até pro meu marido, ele sabe disso. Eu me amo, o amo, mas eu me amo também. Porque quem vem, seja namorado, marido, amizade, tem que vir para somar. Tem que ser pessoas que te coloquem para cima. Tem que ser pessoas que estimulem você a crescer. Porque aí, quando você chegar aonde você quer, né, que nem eu estou chegando aqui hoje, você vai entender o quanto é poderoso você se gostar. E essa representatividade, ela não vai ser da boca para fora. Ela vai ser uma representatividade real. Porque quando a gente se coloca, quando a gente fala, se posiciona, mas ao mesmo tempo se admira seu corre, a sua trajetória, isso flui melhor. Essa representatividade, ela vem. Porque não adianta a gente achar que todo mundo vai te incentivar. Todo mundo vai bater palma para você. Não, não vai. Então, se cerque de pessoas que realmente vão te apoiar na sua trajetória. Porque é muito poderoso você se gostar, se empoderar, né? E ter esse empoderamento de falar, não, realmente representatividade importa, realmente o poder da representatividade pode transformar, né? Quando eu falo do trabalho com os meus alunos, é porque eu penso nessa transformação. Porque nem sempre eles vão ter em casa o estímulo que eu tive. Porque eu ouvia da minha mãe que eu era bonita, que eu era inteligente, que eu era capaz. Da escola, eu não, né? Dos meus colegas da escola eu não ouvia. Da sociedade eu não ouvia, mas eu ouvia em casa. Mas tem muitas crianças que não vão ouvir em casa. Mas sabe por quê? Não é por culpa dos pais. Porque eles são culpados. Não. Porque eles não tiveram letramento racial suficiente para entender que eles também sofrem as mazelas do racismo e as consequências. Eles não... Como que a gente vai se gostar em uma sociedade em que não nos representa de forma positiva em todos os espaços? Então a gente está totalmente remando contra a maré. Por isso que eu faço esse trabalho nas escolas. Porque eu sei que às vezes a criança só vai ter a escola,
para ouvir que ela é bonita, que ela é inteligente, que ela é capaz, para que ela entenda que ela é importante, para que ela tenha contato com histórias positivas, né? São muitas crianças... Vou beber uma água, gente. São muitas crianças que têm famílias que não se reconhecem enquanto negras. Eu digo isso porque eu trabalho na rede municipal, vai fazer 11 anos esse ano. E eu já trabalhei na parte da coordenação, né, que é ser professora articuladora. E aí, muitas mães, quando iam fazer a matrícula, as crianças visivelmente negras. E a gente perguntava qual é a cor, né? Que na ficha de matrícula a gente precisa perguntar. Muitas mães de crianças negras falavam que as suas crianças eram brancas. E é a autodeclaração. A gente não pode se meter. Ela declarou que a criança dela é branca. A gente não pode se meter. Então, qual é a nossa obrigação na escola? Empoderar essa criança. Porque senão essa criança, ela não vai nem se enxergar da forma que ela é de fato. E quando a gente vê uma mãe negra, retinta, da minha cor, colocando na ficha que o filho dela, da cor dela, da minha cor, é branco, a gente tem um problema. E a gente tem um problema que não é da mãe. É um problema social. É um problema de ausência de representatividade. Porque como assumir uma negritude se ela não se vê positivamente? Eu falo isso em lives, palestras. Gente, quem quer ser negro em um país em que nós não nos vemos positivamente? Como que eu vou julgar essa mãe? Como que eu vou julgar? Eu não posso julgar. O que eu posso fazer é acolher essa criança. O que eu posso fazer poderia, né? Que agora já não trabalho nesse espaço, mas o que podia ser feito? Conscientização das famílias, trazer palestras. Porque a gente precisa que a sociedade se conscientize cada vez mais, né, e se letre cada vez mais racialmente. E que tenha orgulho da sua história. Eu trabalho para que todas as crianças que passem por mim se orgulhem de quem são. E que saibam que têm uma história. As crianças brancas, elas sabem que elas têm uma história. É automático. Elas já nascem se vendo positivamente em tudo. Então, o trabalho com as crianças brancas é de respeito à diversidade, porque elas já se veem positivamente. Com as crianças negras, o trabalho é de resgate a uma história que não foi contada. A uma história que foi apagada. Mostrar histórias com protagonismo, histórias com representatividade, histórias com empoderamento, para que elas cresçam, entendendo que elas também vão ocupar e podem ocupar todos e quaisquer espaços. Então, o podcast de hoje, eu quis falar sobre isso, sobre o poder da representatividade. Foi o primeiro episódio. Foi um episódio que eu trouxe aqui algumas questões, né, para que vocês reflitam, para que a gente daí construa uma sociedade melhor. Quando eu começo a fazer lives, né, desde 2020, que eu comecei a fazer lives, eu tinha 500 seguidores, eu sempre aproveitei o espaço para dar recados, para trazer reflexões, porque eu sei que eu não estou nesse caminho à toa. Eu sei que eu não estou hoje com um podcast à toa. Eu sei também que eu não ando só. Eu sei que tem muita estrada aí pela frente. Mas eu sei também que a minha missão é falar para as pessoas. Desde quando eu me descobri uma pessoa que sabe falar. Uma pessoa que tem voz e pode e deve falar
quando quiser. Então, eu espero que vocês gostem do Mandela Pod. Eu, assim, estou muito feliz com esse projeto. Eu acredito nesse projeto. Eu penso que com isso, né, e vou trazer mais pessoas aqui, a gente tem aí um movimento muito grande de pessoas negras falando, de pessoas negras se empoderando, né, e sentindo realmente a necessidade de falar sobre o que fazem, sobre o seu trabalho, porque tem pessoas que têm trabalhos incríveis, mas não falam sobre, porque existe esse silenciamento, né? Tem uma escritora chamada Grada Quilomba, que ela tem um livro chamado Memórias da Plantação, que ela fala justamente sobre isso, sobre essa questão do silenciamento. E eu já trouxe essa reflexão no meu Instagram, né? As pessoas negras são tímidas ou são silenciadas? É pra gente pensar, né? Porque existem inúmeras formas de silenciar. Silenciar não é necessariamente mandar a pessoa se calar. Existem inúmeras formas. E eu já entendi que a minha missão é falar e é trazer mais pessoas para falar. Então, aguardem mais pessoas especiais que vão vir falar sobre seus trabalhos, sobre suas trajetórias, de forma leve, porque eu gosto também de falar e trazer pessoas aqui que vão trazer a leveza mesmo pra gente bater um papo, e elas falarem sobre os projetos, sobre os trabalhos, sobre as trajetórias, sobre o que estão fazendo, sobre o que elas quiserem falar. Mas é importante, sim, que essas pessoas falem. Então, o Mandela Pod, ele vem como esse canal, né? Esse canal de comunicação entre as pessoas negras que querem se sentir representadas e de reflexão às pessoas não negras, porque eu não restringo, né, nem minha live, nem meu podcast, nem meu conteúdo às pessoas negras. Até porque eu acredito que combater o racismo seja um dever de todos. Eu acredito que o respeito às diferenças, ele deva ser praticado por todos, todas e todes. Todo mundo deve respeitar o outro. Então, não é uma restrição. Mas, aqui no Mandela Pod, eu vou trazer pessoas que têm muito o que dizer. E eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Mandela Pod, que foi preparado com muito carinho, porque tudo que eu me proponho a fazer, eu me proponho a fazer bem, na medida do possível, porque quem me acompanha sabe que eu também tenho uma vida muito corrida, eu tenho pouco tempo, mas esse podcast, agora ele chegou, mas ele já está sendo pensado, gestado há muito tempo. Há muito tempo. O processo é lento para chegar até aqui. Então, assim, agradecer. Gente, eu só tenho a agradecer. E esperar que vocês gostem, que vocês acompanhem todos os episódios do Mandela Pod, que estarão disponíveis no Spotify, no Deezer, no YouTube em forma de live. No Instagram a gente vai dar uns spoilers, mas não vai colocar tudo. E eu espero que com isso, mais e mais pessoas se empoderem e sintam o poder da representatividade. E assim me despeço do primeiro episódio do Mandela Pod. Muito obrigada, gente.